Muito bem, aquela dupla, eles não vão treinar, pelo menos nessa data FIFA, né? Com Pedro na seleção brasileira. Tem outros dois jogadores que a gente vai conversar agora, que são jogadores que perderam espaço no Flamengo. O Marinho, completamente, né? Os números deles, desde a estreia do Jorge Sampaoli, o Vidal em 12 jogos, 5 como titular, 40,7 minutos por jogo, 75% de participação em jogos e 2 assistências. E o Marinho, que já está fora dos planos do Sampaoli, 5 jogos, 1 como titular, minutos por jogo 30,2, participação em jogos 31%, também tem 2 assistências. E o último jogo do Marinho foi no dia 7 de maio, quando o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1. Vamos lá, então, falar desses dois jogadores. O Vidal ontem, na seleção chilena, disse que não vai renovar com o Flamengo. Também não acho que a diretoria iria fazer algo diferente disso, também em relação a esses. E hoje surgiu a informação da empresária do Marinho de que ele vai continuar no Flamengo. Só que o Sampaoli não quer mais o jogador. E ele fica, bom, por aqui eu vou ficar recebendo. O Flamengo desesperado para fazer o jogador ir para um outro lugar e não precisar pagar o salário dele, que é muito alto. Sim. E aí, Zupac, com o Vidal, utiliza o jogador quando der para utilizar até o final e com o Marinho deixa ele mesmo afastado, mesmo sabendo que o Flamengo vai ter de pagar o salário? Acho que assim, o treinador não quer mais utilizar o Marinho. O Flamengo já deixou bem claro que o Marinho não está nos planos. A decisão de aceitar ou não a proposta de outro clube, ela é do Marinho e ela é legítima e ela tem que ser respeitada. A gente pode discutir aqui ambição de carreira, se é melhor estar jogando e ganhando menos ou se encostar, entre aspas, e garantir o salário, mas a gente pode discutir isso, mas é legítima a decisão do atleta de querer cumprir o seu contrato até o final e estar contente com a sua realidade, né? Então, se o São Paulo não quiser usá-lo, não usa e o Flamengo vai ter que pagar até o fim do contrato, se o Marinho não encontrar outro destino para ele. Em relação ao Vidal, é praticamente a mesma coisa, com a diferença que ele não está afastado. Mas é um jogador que perdeu espaço. Aliás, os dois perderam... Assim, não é que eles perderam tanto espaço. Eles nunca tiveram o espaço que se imaginava. Né? Quando o Sampaoli chegou, no primeiro momento, ele apelou, entre aspas, para dois caras que ele conhecia bastante. Isso é verdade. A partir do momento em que ele foi se sentindo confortável para trabalhar o time que ele queria, ele olhou para aquilo que os técnicos anteriores também estavam olhando, que o Vidal e o Marinho hoje não fazem por onde atuarem os principais minutos dos jogos do Flamengo, e são por motivos opostos, né? O Vidal é um cara de nível técnico muito acima do futebol brasileiro, mas que já não entrega mais, né? E o Marinho viveu um auge no Santos que não corresponde à média da sua carreira e nunca mais atingiu aquele auge. E os dois não estão nos planos para esse momento. Eu acho que, olhando pelo viés do técnico, do Jorge Sampaoli, mostra desapego, e eu acho isso bom. Ele desapega de jogadores que ele confia, que ele conhece. Ele desapega da muleta fácil, que é apelar para Pedro e Gabriel, porque são os craques da equipe junto com a Arrascaeta. Ele vai apostando naquilo que ele entende que é o melhor para o Flamengo, naquilo que ele sente que vai funcionar e que ele vê funcionar. Por exemplo, o Sampaoli é um cara que nos seus clubes, especialmente aqui no Brasil, em boa parte dos seus trabalhos, sempre trabalhou com pontas, sempre teve pontas. Então era Soteldo e Marinho no Santos, era Keno e Savarino no Atlético Mineiro, só para usar os exemplos aqui do Brasil. No Flamengo, ele poderia tentar Cebolinha e Marinho, por exemplo. Ele, em algum momento, trabalhou, mas ele percebeu que o melhor para ele era trabalhar com os homens de ataque um pouco mais por dentro e apostar no Wesley e apostar no Ayrton Lucas. Ele moldou a sua própria convicção, observando o que o campo dizia para ele. E acho que a perda de espaço com o Sampaoli, do Arturo Vidal e do Marinho, também é o que o campo mostrou para o Sampaoli. E está correto. O Flamengo não vai sentir falta do Arturo Vidal, não vai sentir falta do Marinho. Eu quero te ouvir, André, mas só uma coisa que eu vi em redes sociais, você tocou essa coisa da ambição no Marinho, eu me lembrei, em 2016, o Marinho, ele arrebentou jogando pelo Vitória. Sim. E logo depois, ele foi especulado, inclusive no Flamengo, naquela época, como um grande salto da carreira dele, e ele optou por jogar na China. E eu me lembro que quando ele deu a coletiva dele, foi justamente no horário que eu estava apresentando um programa, e na hashtag do programa, todo mundo, como ele fez isso? E na entrevista perguntaram, por que não o Flamengo? E eu lembro, claro, porque me marcou, eu trabalhava no Fox Sports, a tragédia da Chapecoense envolveu muito a empresa, né? Perdemos muitos amigos, e ele falou, o meu empresário é empresário, e ele cita um dos jogadores, vítimas da Chapecoense, eu não me lembro qual, senão eu estaria, e ele fala, e nesse momento a família dele está passando muita dificuldade.
por uma vida interrompida. Então eu quero garantir. Então isso é uma coisa que estou falando 7 anos atrás, mas era muito presente para o Marinho. Então eu vejo muita gente criticando, vai ter ambição, mas é isso, cada um sabe onde o calo aperta e cada um tem a sua escolha. Então, se essa é a do Marinho, também é absolutamente ilegítima. Eu quero que você fale sobre esse combo. Vidal, Marinho, afastados não, mas pouco utilizados, e se você acha que isso tem problema no médio prazo ou se é assim mesmo? Não, estou de acordo com o que o Gustavo disse, especialmente no final, quer dizer, o Flamengo não vai ter saudade desses 2 jogadores, o que não significa dizer que eles não valem nada, porque as pessoas também interpretam dessa maneira. O Vidal está saindo porque ele está descontente com a utilização, a própria utilização. Ele acha que ele tem que ser titular, ele acha que ele tem futebol ainda para jogar no Flamengo ou em clubes que sejam compatíveis ao Flamengo nos seus ambientes. E talvez ele esteja enganado em relação ao próprio potencial nesse momento, nesse estágio da carreira dele, que é uma carreira repleta de muitas glórias e um nível altíssimo, um jogador que tem uma história tremenda. Agora, se o técnico que o conhece tão bem como o Jorge Sampaoli, que o dirigiu na seleção chilena, que perdeu com ele, ganhou com ele, confia nele porque ele é um jogador que sempre entregou uma força de trabalho muito, muito vistosa, muito vigor, além da parte técnica também. Não pretende escalá-lo, não pretende utilizá-lo, não pretende pensar nele como um jogador titular, um jogador influente e protagonista no Flamengo. Como que, exceto, evidentemente, é uma situação de um desgaste pessoal, uma briga, que a gente sabe, não é isso que está acontecendo, como que o Vidal pode ter razão nessa discussão, né? Eu acho muito difícil, mas evidentemente todo o direito a ele, todo o poder a ele de seguir a sua carreira em outro lugar, onde ele seja querido e tenha mais oportunidades, porque ele não vai se colocar de novo numa posição de não ser utilizado. Sim. Em relação ao Marinho, eu acho que foi uma contratação estranha em termos do que o elenco do Flamengo sempre teve, talvez algo feito ali na oportunidade por causa do auge que ele teve no Santos e 0 encaixe desde então, com diferentes treinadores em termos de utilização, aquilo que ele imaginava. Eu lembro quando ele foi para o Flamengo, se discutiu, mas ele vai entrar na fila, ele vai disputar a posição, não existe um lugar garantido para ele. E se ele naquele momento falou, não, eu vou disputar sim, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor e eu vou confiar na minha capacidade para jogar nesse time. Não aconteceu. Então, que ele também procure um lugar onde as coisas aconteçam de uma maneira melhor. Vamos acionar agora a Gláucia. Então aí, galera, Flamengo segue nessa preparação aí para a sequência da temporada, essa parada aí, né, para esse período sem jogos, né, parada para a data FIFA, vai ser muito importante para o Sampaoli preparar o time para a sequência dos próximos jogos. Flamengo que está de olho em reforços, não vai renovar com alguns jogadores, né, vai fazer aí uma reformulação. Vidal não vai seguir no Flamengo, uma contratação que não deu muito certo, né? O Vidal não mostrou, até agora não mostrou a que veio. O Marinho também já é carta fora do baralho. Rodrigo Caio também provavelmente não vai renovar. Tem a questão do Bruno Henrique ali, né? Que até agora a diretoria do Flamengo não conversou com ele ainda sobre renovação. Ele que está voltando de lesão no jogo contra o Grêmio, fez um gol, foi feliz ali, né? Emocionante o gol do Bruno Henrique. Na minha opinião, o Sampaoli teria que dar mais oportunidades, né, para o Bruno Henrique. Todo mundo sabe o potencial que ele tem. E o Flamengo segue aí, né, nessa preparação em busca de reforços e também fazendo aí essa reformulação. Isso é muito importante, né? O Flamengo não pode se apegar a nenhum jogador. O mais importante é o clube. O Alan e o De La Cruz, 2 nomes aí que pode chegar muito em breve, né? O Alan está mais próximo. O Alan, ele já demonstrou, né, que quer muito jogar no Flamengo, assim como o De La Cruz, que quer muito também jogar no Flamengo. O problema é o River Plate, né, que está dificultando aí essa chegada do De La Cruz, até porque o River Plate tem a chance, né, de se classificar para as oitavas e não vai liberar um grande jogador como o De La Cruz. O Alan está praticamente certo, um baita de um jogador, e o Flamengo segue aí, né, essa preparação para a sequência da temporada, vai aproveitar essa parada aí, esse período sem jogos, e segue também de olho em reforços
para deixar o seu elenco ainda mais forte, ainda mais competitivo para essa temporada de 2023. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso canal. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.